Bom, as cotas trans são mais um dispositivo de promoção de equidade a partir das universidades e dos seus mecanismos de acesso ao ensino, prioritariamente ensino de graduação. Para contextualizar um pouco, esse sistema de reserva de vagas, ele não é novo, é uma tecnologia de equidade, de promoção da equidade para a diversidade do corpo social, pensando reparações históricas e correção de assimetrias. É uma tecnologia que começa a ser implementada no final da década de 70, especialmente em países de avançado estágio do capitalismo, como notadamente os Estados Unidos, pensando em reparar as oportunidades de acesso que a comunidade negra naquele espaço não teve. E é adotada aqui no Brasil a partir dos anos 2000, tendo a Universidade do Estado do Rio de Janeiro como pioneira para reparar justamente a situação de opressão continuada que sofre a população negra no Brasil e particularmente no Estado do Rio de Janeiro. E ela foi sendo ampliada para incluir outros segmentos mais vulneráveis. Para pessoas transexuais e travestis, então, primeiro a gente faz um mapeamento que ainda é incipiente, mas que já aponta dados alarmantes da situação de extrema vulnerabilidade de pessoas transexuais e travestis. Quais são esses dados? Apesar de não serem dados do governo, colhidos pelos institutos oficiais como o IBGE, são dados muito críveis, de extrema credibilidade. Eles dão conta de que pessoas transexuais e travestis têm uma expectativa de vida de 35 anos, que 78% das pessoas transexuais e travestis são expulsas das escolas, das unidades de formação e de ensino básico, o que aumenta a evasão, muito em função das violências ou omissões da gestão escolar, que estão em 90% na situação de prostituição compulsória, e que esse assassinato, transfeminicídio e produto de outras formas de transfobia, ele se dá com requintes de crueldade e acaba impactando a expectativa de vida da população transexual e travesti. E nas universidades, que são um trampolim para a emancipação, para um dos canais de emancipação, que é a inserção no mercado de trabalho formal, a população transexual e travesti representa 0,02%, isso de acordo com uma pesquisa feita pelas universidades do estado de São Paulo. Quanto mais diverso for o corpo social que está pensando e produzindo, a gente sabe que o aluno da universidade pública, ele é um pesquisador, ou ele se forma para auxiliar no processo de construção, elaboração e desenvolvimento de pesquisa. Quanto mais diverso for esse corpo, mais olhares para questões que às vezes eram invisibilizadas, a gente vai ter atuando para que essas questões sejam sanadas. Então, por exemplo, pensar em saúde da população em vulnerabilidade transexual e travesti, pensar em soluções para a comunidade LGBT no âmbito do Sistema Único de Saúde, ou em adoção de protocolos para tratamento da diversidade, acolhimento e promoção da diversidade no ambiente escolar. Se a gente tiver mais pessoas comprometidas e que sejam representantes, oriundas dessas comunidades atuando enquanto pesquisadores, é muito provável, como a gente observou, que os papers, as pesquisas, os resultados, eles tenham esse olhar atento e possam, a partir daí, produzir soluções que são adotadas pelos governos, pelas unidades. Então, nesse sentido, é muito importante. E a universidade cresce porque diversifica, aumenta o seu range de produção de pesquisa, diversifica a sua atuação e a qualidade, inclusive, pensando dentro até de paradigmas bastante produtivistas, a qualidade aumenta, né, da universidade, quanto mais diversa ela é, quanto mais inovadora ela for. Então, acredito que é sempre um ganho para todo mundo. A gente vai se espelhar em outras universidades que já estão implementando ou que, no curso da implementação, já toparam com esses desafios, já produziram soluções. O primeiro deles seria a retificação do nome civil. Então, as pessoas transexuais e travestis
que desejarem ingressar por sistema de reserva de vagas para pessoas transexuais e travestis teriam de fazer a retificação do nome. A gente entende que isso também pode significar uma barreira. Então, há mecanismos de auxílio que as universidades podem disponibilizar para as pessoas transexuais e travestis para que elas tenham acesso facilitado para a retificação do nome, já ali aos 16, 17 anos, quando elas teriam uma relativa autonomia através por mecanismos como a emancipação, caso fosse difícil fazer com auxílio continuado dos genitores ou responsáveis civis. A gente entende que esse mecanismo ele é o mais amplo porque é um mecanismo legal e ele auxilia a gente a perceber a expressa vontade daquela cidadã ou daquele cidadão de terem a retificação da sua situação de gênero e a informação do seu gênero civilmente. Então, seria uma proteção legal para aquela pessoa e para a universidade, para que a própria identidade daquela pessoa não fosse questionada judicialmente. Em casos em que não há possibilidade, aí, complementarmente, a gente estabeleceria uma banca de heteroidentificação para perceber e que não se, enfim, restringiria unicamente à observação de determinados padrões que podem ser baseados em estigmas, mas no histórico de vida e de pertencimento e de experiência social daquela pessoa como uma pessoa da comunidade trans e travesti. Então, a comunidade. Então, as cotas são, aí, objetivamente, a adoção de um percentual de reserva de vagas em cada curso nos vestibulares. No caso da UERJ, a UERJ tem ainda o seu vestibular de ingresso próprio e cada curso teria 3% das vagas destinadas para, especialmente, pessoas transexuais e travestis. 3% é um percentual que a gente chegou, tendo em vista uma projeção do que representa a população transexual e travesti aqui no estado do Rio de Janeiro, que dá em torno de 2,5%, 3%. Então, a gente apresentou, foi um dos primeiros projetos de lei que a gente apresentou, esse e o da FATEC, que estabelece também reserva de vagas para pessoas ingressarem nos cursos técnicos do estado do Rio de Janeiro. A Comissão de Constituição e Justiça baixou em diligência, ou pediu para que os órgãos implicados se manifestassem, a presidência da FATEC, a reitoria da UERJ e a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Mas todas essas respostas vieram para a LERJ e com manifestações favoráveis. Então, eles emitiram parecer. E aí, qual é a questão? Quando a Comissão de Constituição e Justiça pede para que esses órgãos se manifestem, ele é constrangido, ele não é obrigado, mas a prática é que ele siga o parecer dos órgãos consultados, inclusive em respeito ao trabalho que foi a consulta e a produção de relatórios por esses órgãos. E aí, como a resposta foi favorável, o presidente da comissão não tem muito como se manifestar contrário, entendendo que o presidente da comissão ele já se manifestou contrário a toda a política que favorece pessoas transexuais e travestis por conta da sua orientação ideológica. E aí, o que a gente tem tido muita dificuldade é que esse projeto venha à pauta na CCJ, se estabeleça um relator, e um relator que seja um relator favorável, que, enfim, tenha sensibilidade, e que a partir daí ele possa estar maduro para ir para o plenário. Essa é a maior dificuldade. No plenário, então tem as dificuldades burocráticas, e quando ele vier para o plenário, a gente espera, infelizmente, que vai ter muita oposição de uma ala extremamente conservadora aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que cresceu muito. E como é que a gente tem se preparado para enfrentar esse conservadorismo? Mobilizando socialmente. Então, quando a gente vencer todas as etapas da burocratização e observar o projeto maduro para ir para plenário, para ser discutido, a gente vai precisar muito de todos os organismos e coletivos que lutam pelos direitos humanos das pessoas LGBTQIA+, e aliados, todos eles, para que ocupem as galerias, como a gente tem feito, para que esse direito seja concedido e mais esse
passam rumo à emancipação e à dignidade das pessoas transexuais se efetive.